Sabe o que eu acho genuinamente fascinante e ao mesmo tempo um pouco cômico no falso nacionalismo? Não é a ideologia em si, mas a forma como ela se manifesta. É uma performance digna dos palcos mais estranhos da internet. A pessoa fala da nação como se estivesse defendendo as últimas muralhas de Gondor contra as hordas de Mordor. Uma bravura teatral. Mas essa mesma pessoa entra em pânico existencial se ouvir uma ideia que nasceu fora do próprio CEP. Se não tem carimbo do bairro, é heresia. Para esse tipo de gente, amar o lugar onde nasceu não basta. Tem que transformar o mapa numa religião. Uma barreira contra o estranho. É o sujeito com celular de peças chinesas, software americano e lógica grega, dizendo que o que vem de fora corrompe a identidade. Corrompe? Meu irmão, você é um Frankenstein geopolítico com Wi-Fi, um ser montado a partir de pedaços de todas as nações. Vamos falar de cultura híbrida, de animes, de cultura nerd, de como sua identidade é, por definição, um crossover sem fronteiras. Seu país é um ponto de partida. Ele é uma plataforma de lançamento, não uma gaiola. Ele não é o algoritmo do seu destino. O desconforto é o primeiro passo para o crescimento. É hora de desmascarar a pose e derrubar as barreiras mentais. Resista. Vamos começar separando duas coisas que muita gente mistura. Às vezes por ignorância, mas muitas vezes de propósito, com uma intenção clara de manipular. Uma coisa, e é uma coisa linda, digna de admiração, é amar seu país. Ter orgulho de sua cultura, sua gente, sua história. Isso é uma coisa. Outra, e essa é a que nos preocupa aqui, é usar o país como uma muleta psicológica. Uma bengala para a própria insegurança, um escudo para a própria falta de repertório, ou, pior, uma desculpa para a mediocridade. Amar um país, em tese, e digo em tese, porque o conceito foi tão deturpado, seria desejar genuinamente que as pessoas que vivem nele tenham uma vida melhor. Um escudo para a própria falta de repertório, ou, pior, uma desculpa para a mediocridade. Amar um país, em tese, e digo em tese porque o conceito foi tão deturpado, seria desejar genuinamente que as pessoas que vivem nele tenham uma vida melhor. Não é sobre bandeiras ou hinos, é sobre gente. Significa querer mais dignidade para cada cidadão, mais acesso a oportunidades, mais saúde de qualidade, mais educação que realmente prepare para o futuro, mais repertório cultural e intelectual, mais liberdade para ser e pensar, e fundamentalmente, mais capacidade de competir no cenário global, de criar, de inovar, de aprender com o mundo, de trocar experiências e de crescer como nação e como indivíduos. É simples assim. É sobre prosperidade e bem-estar coletivo, mais educação que realmente prepare para o futuro e, fundamentalmente, mais capacidade de competir no cenário global, de criar, de inovar, de aprender com o mundo, de trocar experiências e de crescer como nação e como indivíduos. É simples assim. É sobre prosperidade e bem-estar coletivo. Mas o falso nacionalista? Ele não quer nada disso. A preocupação dele não é com o bem-estar real, com a infraestrutura, com a qualidade de vida. Ele quer a fantasia emocional de pureza. Ele quer uma nação imaculada, intocada, que não foi contaminada por nada que venha de fora. Ele quer olhar para o mundo inteiro como se estivesse vivendo dentro de um episódio filler de anime. Aqueles capítulos que não avançam a trama principal, onde a vila, por algum motivo descabido, precisa se fechar, levantar muralhas invisíveis, porque os de fora são uma ameaça. E por que são uma ameaça? Muitas vezes, nem ele sabe explicar. É só um sentimento difuso de medo, de controle, de xenofobia disfarçada. É sempre esse teatrinho barato, essa frase de efeito que se tornou um mantra vazio. Temos que valorizar o que é nosso. E eu concordo em parte. Joga fora o smartphone, esse dispositivo que conecta o mundo, mas que tem componentes da Coreia do Sul, softwares dos Estados Unidos, metais de minas africanas e montagem asiática. Abandona a internet, essa rede global que revolucionou nossa comunicação e acesso à informação, criada em grande parte por pesquisadores americanos. Recusa a vacina, que salvou e salva milhões de vidas, fruto de uma pesquisa transnacional. Esquece a ressonância magnética, um avanço da medicina desenvolvido com contribuições globais. Diga não ao satélite, que nos dá GPS, internet e previsão do tempo. Joga fora a guitarra elétrica, o cinema,
o motor a combustão, o computador, o avião e a porra toda de invenções que moldaram o mundo moderno e são intrinsecamente globais. Não vai? Ah, curioso, né? Você não vai jogar nada fora, porque sua vida moderna depende intrinsecamente dessas influências de fora. Então, talvez o problema não seja a coerência. Talvez não seja um princípio inabalável. Talvez seja só pose. Talvez seja só uma performance ensaiada, para parecer algo que não é, para se sentir parte de um grupo, para ter um inimigo externo, que justifique suas próprias frustrações. Porque é isso que o falso nacionalismo quase sempre é: performance. É um cosplay ideológico de lealdade, um figurino, um roteiro pronto, mas sem nenhuma substância real por trás. O sujeito fala como se fosse o guardião espiritual da nação, o último bastião da pureza cultural, o paladino da identidade. Mas na prática, ele não suporta a ideia de o próprio povo tendo acesso ao melhor que existe no planeta. Ele não quer que a população tenha boa escola pública, porque o acesso ao conhecimento amplia horizontes, e horizontes ampliados questionam narrativas fechadas. Ele não quer tecnologia avançada disponível para a população, porque tecnologia empodera, conecta, informa. Mas o que ele quer? Ele quer bandeira, quer slogan pronto, quer peito inflado em desfiles, quer aquele delírio erótico com símbolo nacional que substitui qualquer projeto real de país. É tipo um vilão medíocre da Marvel, sabe? Muito discurso bombástico, zero plano estratégico e um CGI emocional duvidoso, que não convence ninguém de verdade. Só quem já está cego pelo próprio roteiro. Patriotismo de verdade, aquele que importa, que constrói, que faz um país avançar, deveria perguntar: como eu melhoro a vida do meu povo? Como eu faço com que ele tenha acesso ao melhor do mundo e produza o melhor para o mundo? Mas o falso nacionalismo não se preocupa com isso. Ele pergunta: como eu faço meu povo ter medo de tudo que não saiu daqui? Como eu o convenço de que o isolamento é uma virtude e a ignorância uma prova de lealdade? Percebe a diferença brutal? Um quer força, o outro quer obediência. Um quer maturidade, a capacidade de discernir e integrar. O outro quer clausura decorada, uma prisão que parece bonita por fora, mas que asfixia por dentro. E é aqui que a coisa fica ainda mais ridícula, porque no fundo, ninguém vive assim de verdade. Vamos ser honestos, sem hipocrisia, sem roteiro ideológico. Ninguém vive assim de verdade. Ninguém. Nem mesmo o falso nacionalista mais histérico, aquele que espuma pela boca contra qualquer coisa que tenha sotaque estrangeiro. No seu dia a dia, ele escuta música, assiste filme, usa tecnologia e consome linguagem de fora. E depois, sobe no caixote para fingir que pureza cultural existe. É cômico, se não fosse tão limitante. Pureza cultural? Isso é tão real quanto político honesto em um reboot de distopia cyberpunk. É um unicórnio ideológico. A civilização nunca foi uma obra solo. Nunca. Ela é um gigantesco projeto de colaboração, conflito e remix. Roma absorveu os gregos. A Europa medieval absorveu a ciência árabe. O mundo sempre trocou tudo. O Japão absorveu referências externas. Os Estados Unidos são um megazord cultural montado com peças de todo canto. E o Brasil? O Brasil é literalmente um DLC de miscigenação histórica com bug e música boa. Isso é a condição humana. A ideia de uma cultura pura, isolada, autossuficiente e intacta é uma fanfic ideológica escrita por alguém que claramente faltou às aulas de história. Sua língua? Um mosaico. Sua comida? Uma fusão. Tudo é híbrido. Já é resultado de milhares de influências. E é aqui que entra o Guns N' Roses. Ninguém vê o falso nacionalista surtando num show deles. Ninguém recusa Sweet Child O' Mine por patriotismo radical. Ele sente a energia, ele canta junto. O cara maratona anime, joga game coreano, venera herói americano. Sua vida é um ecossistema global. Sua alma já fez assinatura premium no catálogo internacional faz tempo. E tá tudo bem. Isso expande seu repertório. Você não fica menos você por dialogar com o mundo. Você fica mais complexo. E complexidade assusta gente autoritária. Resista. Sim, a complexidade assusta gente autoritária. Ela desafia o controle, a previsibilidade. Gente autoritária prefere identidades simples, controláveis, previsíveis, enlatadas,
etiquetadas. Quanto menos camadas você tiver, mais fácil é te vender um slogan, uma ideologia rasa. Eles insistem que o CEP define sua alma. Nascer em um lugar influencia você? Claro, óbvio. Mas influência não é prisão. Origem não é sentença. Coordenada geográfica não é destino metafísico. Não é um contrato que você assina ao nascer, condenando-o a ser apenas uma coisa para sempre. Você pode nascer no Brasil e amar Guns N' Roses. Pode crescer ouvindo pagode e depois mergulhar no metal escandinavo. Isso não é traição. É a sua identidade ganhando novas cores, novas texturas. O que é ofensivo é achar que sua origem exige que você permaneça pequeno, como se maturidade fosse recusar aprendizado. Como se você precisasse se amputar culturalmente para homenagear o chão que pisou na infância. Se a sua identidade implode porque encontrou o mundo, talvez ela nunca tenha sido uma identidade de verdade. Talvez fosse só medo decorado. Uma nação madura não deveria querer que você coubesse nela como um objeto domesticado. Deveria querer que você trouxesse o mundo para dentro dela. Identidade não é isolamento, é composição. É você ser mais do que teria sido se vivesse trancado no CEP. Resista.